Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estejam vendo esse vídeo. Bom, nosso objetivo hoje nessa mini aula, é apenas aproveitar. Nós passamos agora essa festa, de Natal, que trata sobre o nascimento de Jesus, que tem muito a ver com a encarnação, que tem muito, não tem diretamente uma base na encarnação, no nascimento de Jesus, que é o Deus encarnado. A gente vai tratar aqui sobre um pensamento de um teólogo, filósofo, vamos dizer assim, do século XII, chamado Anselmo de Cantuária, e em uma obra, intitulada Porque Deus, essa obra aqui, Porque Deus se tornou homem, ele vai tentar chegar a uma resposta, do porquê que Deus precisou encarnar, Ele trata nessa obra sobre a questão da encarnação. Deus teve que se tornar homem. Esse é o título da obra dele. Claro que não foi em português, que já é uma tradução. Você encontra essa obra na internet, domínio público, traduzido, E essa obra, basicamente, ele vai trabalhar com um termo, que foi cunhado por Anselmo, que foi o primeiro a tratar sobre esse termo dentro do campo da teologia, principalmente dentro daquele campo que Paulo vai tratar ali em Romanos capítulo 3 e 5, dos três termos base desse processo de vinda de Cristo à Terra, que é a justificação, redenção e a substituição. Então, nesse livro, ele trata basicamente o termo de reparação, mas para que a gente entenda essa reparação, é preciso que nós entendamos que existem três termos, ou três elementos básicos em toda a obra de Anselmo de Cantuária. Esses termos seriam justiça, ofensa e reparação. Como é que funciona, ou como é que esses termos eles se intercalam, Como é que eles estão em justaposição? Pois bem, o primeiro termo que a gente tem que compreender então é a justiça. E o que é justiça? Justiça aquilo que lhe cabe. Então, a justiça, ela basicamente é oferecer ao indivíduo que pratica a ofensa, aquilo que lhe cabe. Então, a justiça, ela obrigatoriamente exige uma reparação, beleza? Então, toda vez que a justiça ela é afetada, por uma ofensa, ela vai exigir uma reparação. Então, nesse diagrama que eu coloquei para vocês aí, nós temos a justiça, que exige uma reparação todas as vezes que alguém cometer uma ofensa, No nosso caso, a gente pode tratar como pecado, mas Anselmo de Cantuária vai chamar de ofensa. Então, deve-se haver reparação para toda ofensa, porque a justiça a exige. Esse, então, é o argumento principal do Anselmo de Cantuária. Então agora eu vou trabalhar com vocês com algumas premissas aqui, com algumas proposições, até chegarmos em duas premissas principais de Anselmo ali embaixo. Então, a primeira ideia aqui é que toda ofensa ela vai exigir uma reparação. Isso já foi demonstrado para vocês no diagrama acima. E o que eu acho mais interessante é que o ofensor, ou seja, aquele que pratica a ofensa, ele tem que oferecer, ele é obrigado a oferecer uma recompensa, ou seja, uma reparação, Aqui a gente poderia utilizar a palavra reparação. Ele precisa reparar a sua ofensa, então ele tem que oferecer uma espécie de reparação que seja igual e oposta à ofensa. Em que sentido esse igual? Não vou explicar agora, porque eu vou precisar desse entendimento um pouco mais abaixo, Mas só para vocês terem uma ideia inicial, a recompensa, ou a reparação do ofensor, ela precisa ser igual, Aqui a gente pode utilizar a palavra medida, a mesma medida, Ou, como a gente vai aprender lá embaixo, a mesma grandeza,
grandeza, né? Então que seja igual em medida em grandeza e oposta à sua ofensa, né? Ou seja, ele não pode reparar a ofensa com outra ofensa, então tem que ser algo oposto à ofensa. Então essa reparação, ela precisa ser na mesma medida ou na mesma grandeza, né? Que a ofensa cometida, né? pelo ofensor, e automaticamente oposta a essa ofensa. Agora, em que sentido, professor, essa medida e essa grandeza, ela tem que ser igual, né? Bom, aí a gente precisa trabalhar duas premissas básicas no pensamento de Anselmo para que vocês entendam essa ideia aí de igualdade de medida de grandeza. Como é que funciona isso? Vamos lá. A premissa 1 aqui. A grandeza de uma ofensa é estimada pela importância da pessoa ofendida. Isso é que vocês têm que ter em mente. Tá? Se vocês não entenderem essas duas premissas aqui, o pensamento de Anselmo de Cantuária não vai fazer o menor sentido para vocês. Então, para Anselmo, a grandeza, lembra que a gente tratou de grandeza aqui em cima? Então, a grandeza de uma ofensa, ela é estimada, ou seja, ela deve ser no mesmo nível de importância da pessoa ofendida. O que isso significa? Significa dizer que o tamanho da ofensa vai receber a importância devida por causa da pessoa que foi ofendida. Então, dependendo da pessoa que foi ofendida, nós saberemos qual é o tamanho, né, ou a grandeza da ofensa. Se essa ofensa foi feita contra uma pessoa pequena, a grandeza dessa ofensa ela é pequena. Se a grandeza foi feita contra alguém grande, a grandeza dessa ofensa vai ser grande. Entenderam? Basicamente essa que é a lógica. Então, essa é a premissa 1. Agora vamos para a premissa 2. A grandeza de uma recompensa, ou seja, a grandeza da reparação, lembra? É estimada pela importância da pessoa que a confere. Opa! Então aqui a gente tem algo interessante. Por quê? Porque se a grandeza da ofensa vai ser sempre estimada pela importância da pessoa que é ofendida, logo, a reparação que o ofensor terá que fazer, né, será estimada pela importância da pessoa que a confere. Logo, se a minha ofensa ela foi feita a uma pessoa pequena, a minha reparação ela tem que ser estimada pela importância de uma pessoa pequena. Agora, se a minha ofensa ela foi feita contra uma pessoa que tem uma posição elevada, a minha recompensa, ou seja, a minha reparação, ela precisa ser no nível da pessoa que a confere. Beleza até aqui? Então, duas coisas interessantes, tá? Deixa eu botar aqui mais para baixo. Então, duas coisas interessantes. Primeiro, a grandeza da ofensa é de acordo com a pessoa ofendida. Beleza? Então a grandeza da ofensa é de acordo com a pessoa ofendida. Beleza? Tudo bem. E a grandeza da reparação, né? Reparação ou recompensa precisa também ser, né? No caso, é estimada pela importância
da pessoa ofendida. Beleza? Então, essas duas premissas aqui precisa estar muito claro. Desculpa. Precisa estar muito claro na mente de vocês. Beleza? A grandeza da ofensa. Então, quem é que vai ditar se a ofensa ela foi grande ou não? A pessoa ofendida. Então, quem é que vai ditar a regra do tamanho da reparação? A pessoa ofendida. Então, a pessoa ofendida é quem vai ditar a regra. Beleza? Então, tudo parte do princípio de quem é que eu ofendi. Entendeu? No caso que a pessoa ofendeu, para vocês terem ideia. Show de bola. Vamos continuar então aqui. Sabendo disso, a gente vem para um outro ponto aqui agora. O pecado humano é uma ofensa de grandeza infinita. Por quê? Por quê? O pecado humano é uma ofensa de grandeza infinita? Porque ela foi uma ofensa contra Deus. Lembra? A ofensa, ela tem importância, a grandeza da ofensa, né? Ela é estimada pela importância da pessoa ofendida. Logo, o pecado humano é uma ofensa infinita porque ela foi contra Deus. Logo, a recompensa humana, ela só pode ser finita. Por quê? A recompensa humana só pode ser finita pelo simples fato de que o ser humano é uma criatura. O ser humano não pode dar uma recompensa infinita porque ele, em sua natureza, é finito. Finito. Entende? Então, o pecado do ser humano é uma ofensa infinita porque a grandeza dessa ofensa, né, foi contra Deus e Deus ele é infinito. Então, como a ofensa, a importância da ofensa é de acordo com a grandeza da pessoa ofendida, Deus, sendo infinito, faz com que o pecado do ser humano tenha uma grandeza infinita. Entretanto, o ser humano, ele só pode reparar, recompensar a Deus de maneira finita porque ele é criatura. Aqui então é que entra o X da questão para Anselmo. Logo, sem a ajuda de alguém infinito, a raça humana é incapaz de quê? De efetuar uma reparação dos pecados de Adão e de seus herdeiros. Por que sem ajuda a raça humana ela é incapaz? Porque ela só pode reparar em proporções finitas, porque ela é criatura. Entende? Então o que acontece? A reparação, vai dizer Anselmo, só pode então ser adequada se efetuada por alguém que seja humano. Porque a reparação ela tem que ser inicialmente por alguém humano? Porque ela foi feita por um humano. Ela foi praticada, a ofensa ela foi praticada por Adão, né? Então, essa reparação ela tem que ser, primeiro, efetuada por alguém que seja humano, né? Porque essa ofensa foi feita por Adão e, consequentemente, por seus herdeiros, mas também ela precisa ser divina. Por que divina? Porque ela foi feita contra Deus. E lembra que Deus faz com que a ofensa ela tenha uma proporção de grandeza maior? Então, a reparação, para ser adequada, né, para livrar o ser humano, para fazer, voltando lá ao diagrama, a reparação, né, que exige a justiça, né, ela precisa ser humana, né, porque foi feito por o homem, e divino, né, o que capacitaria tal indivíduo, ou seja, que fizesse essa reparação, a conferir uma recompensa infinita. Então essa reparação, ela obrigatoriamente tinha que ser feita por um humano, porque o pecado foi feito por Adão, mas também divino, porque a reparação tem que ser de proporções, né, ao Deus infinito.
né? Porque a ofensa foi contra ele. Então, a grandeza nesse sentido, né, de uma recompensa vai ser sempre estimada pela importância da pessoa que confere. E quem foi a pessoa ofendida? Deus. Logo, a grandeza dessa recompensa precisa ser infinita, porque a pessoa ofendida, que foi Deus, necessita de uma reparação infinita. E aí a gente chega na conclusão de Anselmo, né? Qual é a conclusão? Daí o porquê, segundo Anselmo de Cantuária, da necessidade da encarnação. Porque Jesus, ele se faz humano, porque o pecado foi de Adão, embora ele não tenha pecado, mas ele precisou encarnar, né? Porque a ofensa foi praticada por um ser humano, mas também ele é divino, para fazer com que esse grau de importância da pessoa ofendida, que foi Deus, faça sentido na reparação por meio de Jesus, que era 100%, né, 100% humano e 100% divino. Logo, então, a encarnação, ela faz necessário para que em Jesus nós tivéssemos a reparação completa exigido pela justiça. Então, em Cristo, a ofensa do ser humano, ela é reparada, né, fazendo assim, saciando, né, assim, a justiça que exige essa reparação. Aí eu trouxe alguns textos aqui só para vocês entenderem que esse pensamento de Anselmo, ele é bíblico no sentido de que provavelmente ele está lendo Paulo. Quando você pega Romanos 3, né, do 23 ao 26, vai dizer que todos pecaram e carecem, né, da glória de Deus. Então, o pecado veio ao mundo e todos ficaram nessa dependência. Então, Cristo, ele vai ser apresentado como a propiciação, ou seja, a substituição para satisfazer a justiça divina. Beleza? Na carta aos Hebreus, né, 9, do 11 a 14, Cristo, ele, como sumo sacerdote, oferece um sacrifício perfeito para purificar a consciência. Jesus, para o escritor aos Hebreus, ele é o sacrifício perfeito justamente porque ele é o único que faz que satisfaz, né, a exigência da justiça de Deus. Se não me falha a memória, a justiça de Deus vai ser tratada por Paulo lá no capítulo 6, se não me falha a memória, de Romanos, né? Filipenses 2,6, Cristo se humilha e obedece até a morte, reparando a desobediência humana. Então, em Filipenses a gente tem aqui o atestamento, vamos dizer assim, né, da sua encarnação. Isaías 53, o servo sofredor leva sobre si as nossas iniquidades, cumprindo a ideia de substituição e satisfação, né? Aqui é um texto veterotestamentário que aponta para o sofrimento de Cristo, né? 1 Pedro 2,24, Cristo carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Então, pessoal, basicamente essa aqui é a ideia, né? Para ficar muito mais claro, o que a gente viu nessa aula foi porque Deus encarnou, né? Porque Deus encarnou, isso aqui é um livro de Anselmo de Cantuária, né? Um teólogo do século XII, né? E aqui ele trata sobre a questão da encarnação. Beleza? Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.